Gente, eu sou uma pessoa que acredito muito nos adolescentes e nos jovens. Eu fui uma pessoa que fui alcançado por Deus na minha infância. E eu não entendia muito o que estava acontecendo comigo. Eu tinha muito interesse por Deus, pelas coisas de Deus. E eu era uma criança muito imaginativa, sabe? Eu me pegava imaginando e ficava sonhando acordado. E aí eu cresci num lar em que a minha mãe era católica, meu pai um presbiteriano. E eu cresci sendo desafiado pelo meu pai, especificamente para eu encontrar Deus, um Deus na Bíblia, que estava acima de qualquer religião. Na minha adolescência, foi um período de muita paixão, de muita intensidade, de muito Deus, de muito tudo, de muita música, de muito sonho. E depois na juventude eu já estava fora de casa e estava aprendendo mais de Deus. Uma pessoa que foi o meu mentor, a pessoa que me deu esse ideário do que é ser cristão, foi o Denuel Nicodemo Zeller. Era um cara que eu amava muito, muito mais velho que eu, mas um cara que acreditou em mim, nessa minha infância, adolescência. Ele acreditou muito em mim. Eu queria dizer para você que quando a gente está conversando sobre mentoria para jovens e adolescentes, eu quero te dizer o seguinte: eu acredito muito que as grandes decisões que a gente toma na nossa adolescência. A gente toma decisões que vão mudar o curso da nossa história. E na nossa juventude, as paixões, os amores, aquilo que nos encanta no mundo, vai criar uma trajetória para a gente seguir. Conforme eu fui me apaixonando pelo trabalho, eu trabalhei com todas as faixas etárias, né? Se você puder imaginar. E eu fui ganhando uma experiência com isso. Então, eu trabalhei com esportes. Eu acredito muito nessa visão de que o esporte é muito útil para servir a Deus. Então, na cidade de Campo Limpo Paulista, na igreja local e na cidade mesmo, nós tivemos um projeto muito interessante de esportes. Então, eu acredito nisso, muito nesse projeto. Eu acredito muito no trabalho da criatividade. Eu queria mostrar para vocês estão vendo aqui uma raiz de árvore, né? E uma árvore, aliás, né, que lembra uma raiz de árvore. Olha como uma coisa simples, né, da natureza pode se transformar em algo que eduque, que ensine. Depois do esporte, uma outra experiência forte que eu tive foi com acampamentos, com as histórias vivas. E que hoje a gente também já fez em São Paulo os escapes, que são uma coisa bem interessante. Contar uma história para os grupos que vão participar, e deixar que eles se imaginem na história, mas conforme a história vai decorrendo, com algumas direções só, o próprio grupo começa a agir individualmente fazendo escolhas, e ele aprende com essas escolhas. Então esse foi um projeto de criatividade impressionante. A gente já teve histórias, a gente chamava de história viva, hoje a gente tem chamado aqui na cidade de São Paulo de escapes. E a gente já fez isso na natureza, já fizemos isso em lago, já fizemos isso sempre com segurança, né? Já fizemos isso em muitos lugares, fizemos dentro de um espaço confinado. Então esse é um projeto. O Projeto Redenção é um projeto muito jovem, muito de arte, muito de cultura, muito daquilo que quando você é jovem, adolescente, você respira música, você sonha música, você consome música. E o Projeto Redenção, com mais de 2 décadas, toda segunda-feira, é um trabalho de evangelização que foi impressionante, que mudou a vida de dezenas de pessoas, talvez centenas, talvez até milhares de pessoas. A gente escuta aqui mesmo que isso aconteceu muitas vezes. Então, o que eu estou propondo agora? Com o passar do tempo na minha vida, eu entendo que chegou a hora de compartilhar um legado. Por isso eu estou lançando a mentoria. A mentoria, ela vai durar 1 ano, ela não é exclusivamente para a igreja que eu sou pastor, ela também trabalha com o movimento de alcançar a cidade. Então, com a anuência, com a permissão do seu líder espiritual, do seu pastor, você pode ser mentoreado por 1 ano na região onde eu estou executando os trabalhos, os projetos de evangelização, os projetos culturais. Tudo que a gente vai realizar com jovens e adolescentes vai ser um treinamento para você. E aí você ia perguntar, quanto custa? Nada. E tudo. Não custa nada, você não vai me pagar nada, mas eu também não vou te pagar nada pelo serviço que você vai prestar para Jesus, onde a gente estiver atuando. E vai ser muito diverso. O que eu preciso?
Primeiro, você precisa ser alguém que quer dar a sua vida para Deus. Segundo, você tem que entender que os seus talentos, então tem gente que é o cara da leitura, o cara dos jogos de tabuleiro, tem o cara que é de esportes de aventura, tem o cara que é de esportes, tem o cara que curte bike, skate, tem o cara que gosta de teatro, não importa qual é seu talento. A ideia é que, por eu também ser uma pessoa que me envolvi em várias áreas, usar esses talentos e compartilhar com você a possibilidade com que você sabe servir melhor no reino de Deus. Depois de um ano de trabalho juntos, a mentoria ela encerra esse estágio e, por exemplo, se você é de outra comunidade, você volta para sua comunidade. Você não vai se afastar, inclusive, da sua comunidade, porque você vai ver que a nossa agenda de treinamento e trabalho são relativamente curtos. Ou seja, nós vamos ter 2 dias por mês de atividade e nós vamos ter uma reunião semanal que vai ser presencial e online de treinamento, de acompanhar você. A gente vai fazer isso em grupos, tá? E pessoalmente também, conforme for se desenvolvendo nosso projeto. Vamos agir em 2 áreas, adolescentes, que têm características diferentes, e jovens, tá? Se você já ouviu falar do Projeto Redenção, se você já é uma pessoa que me acompanhou nos últimos anos, já viu algumas das coisas que a gente está fazendo, ou então está acompanhando a gente pelos vídeos de oração, né? E outros tantos, então eu quero te convidar a se aproximar mais. E se você quer saber mais informações, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O que você precisa fazer, como que você entra em contato com a nossa equipe para falar, olha, eu posso me candidatar? E a gente vai começar um diálogo de tudo que é básico, e eu quero dizer assim, de coração, você precisa já estar dominando o básico, ter um compromisso com Deus básico, um compromisso com Jesus, com a sua comunidade, um compromisso de servir pessoas. E o que a gente vai fazer? A gente vai equipar você para você fazer isso de forma muito mais preparada e muito mais intensamente também, pela graça de Deus. Então, eu quero contar mais histórias para vocês e eu vou fazer isso de cada uma dessas coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. E eu quero até trazer algumas das pessoas que participaram dessas histórias e desses projetos que a gente fez para você saber como que foram o desenvolvimento, que impacto isso teve. Para eu também não ficar falando sozinho, porque eu não fui o sujeito, né, o protagonista de tudo isso. Eu participei, treinei, vivi junto, mas outras pessoas também fizeram uma grande diferença em todos esses trabalhos de jovens e adolescentes, para a qual eu proponho que você seja agora uma pessoa mentoreada e orientada para esse serviço de evangelização, de discipulado e de todo o trabalho que envolve o que a gente chamaria de juventude, né? Os adolas e os jovens. Tá? Espero ter você bem perto, você já ouviu, se aproxima, deixa o seu contato, entre em contato com a gente e nós vamos responder você prontamente, minha equipe vai te responder e nós vamos te dar todo o alicerce para você poder fazer parte dessa mentoria que vai acontecer nesse ano de 2025. Meu desejo é que Deus abençoe cada um de vocês muito, muito, de coração.